Edição das 4 de volta com um dado exclusivo e muito preocupante. O número de acidentes graves nas estradas federais cresceu a partir de abril, quando milhares de radares de velocidade foram desligados. Esse apagão na fiscalização provocou uma alta de acidentes com vítimas pela primeira vez desde 2011. Quem traz esses dados para a gente é nosso produtor e repórter Léo Arcoverde. Ele já está aqui com a gente. Léo, boa tarde para você. Bom, esse apagão acabou atingindo quantos radares pelo Brasil? Boa tarde, Cris. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando a edição das 4. Cris, 2.587 radares. Quase 2.600 radares em todo o Brasil. Isso é um dado que é do próprio DENIT, um órgão ligado ao Ministério da Infraestrutura, e foi obtido pelo colega Marlen Couto, do jornal O Globo, por meio da Lei de Acesso à Informação. E o que aconteceu, Cris? Isso é só no mês de março, onde foi apagada a maioria dos radares em operação em todo o Brasil. E de lá para cá, a gente vai mostrar com algumas telas que a gente preparou para o assinante olhar agora, que muita coisa mudou. Como você bem adiantou a questão dos acidentes, Cris, só para explicar, isso daqui são os 3 principais indicadores de segurança viária. Toda a polícia, todo órgão de trânsito sempre calcula isso daqui, número de acidente, de mortos e de feridos nesses acidentes. Aqui a gente tem um comparativo, isso foi feito pelo SOS Estradas, uma organização com base em dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal. Você tem um comparativo dos primeiros trimestres de cada ano, em 2018 para 2019. Então, o recorte agora, o mais recente, você teve 15.661 acidentes, bem menos do que no ano passado. Número de mortos, o número que mais chamou a atenção, Cris, um assinante pode perceber, 1.195 mortos, são 90 vítimas fatais a menos do que no ano passado. E de feridos, são pouco mais de 18.600 feridos, também é um número que vem caindo. Isso daqui é uma tendência que vinha se observando desde 2010, Cris. Bom, vamos em frente que a gente tem o próximo trimestre, né? A comparação do segundo trimestre desses 2 anos. Que é exatamente a partir de abril, quando esses radares que você disse foram desligados. Exatamente. A maioria dos radares desligados no mês de março. A partir de abril, a gente observa uma mudança aí expressiva nesses dados, né? Então, como a gente mostrou na tela anterior, você tinha uma queda nos 3 indicadores. Agora, nos 3 indicadores que houve, foi o contrário, uma alta. De acidentes, você tinha 21.328, foi para pouco mais de 22 mil. Você teve de mortes, que chamou muita atenção, 46 vítimas fatais a mais, Cris. 46 pessoas que morreram a mais. Este ano, entre abril e julho, 1.805 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais de todo o país. E também de feridos, também um aumento expressivo. Mais de 1.000 pessoas feridas a mais nesse período de 4 meses. 25.873 pessoas. E um dado exclusivo que a gente vai trazer agora, Cris, que é um dado preliminar, que vai mudar muito pouca coisa que a gente conseguiu com a Polícia Rodoviária Federal. Ainda não é um dado consolidado, mas muda muito pouco a partir de um tempo. Daqui a uns 15 dias a gente vai ter esse dado já fechado. Você tem um comparativo de agosto deste ano com agosto do ano passado, um movimento muito parecido com o que foi observado na tela anterior, que é o período de abril a julho. Então, o que a gente está trazendo aqui para o assinante é uma reversão de tendência. Primeiro trimestre, você tinha uma queda nos 3 indicadores. Entre abril e julho, uma alta. E agora, em agosto, já aponta alta nos 3 indicadores. Você tem acidentes que cresceram, saíram de 5.449 em agosto do ano passado para quase 5.700 em agosto deste ano. Uma morte a mais, lembrando que é um dado preliminar, isso aqui pode aumentar. Feridos, tem quase 500 pessoas feridas a mais em acidentes na malha rodoviária federal, Cris. Um dado que preocupa muitos especialistas, já que a gente vinha com a tendência e houve essa reversão a partir do momento em que se apaga mais de 2.500 radares pelo DENIT, por decisão do governo federal. Sem dúvida nenhuma, é muito preocupante. Pedir para você continuar aqui com a gente, Léo. A gente pediu um posicionamento ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que justamente administra os radares espalhados pelo país. O DENIT disse que está atuando no sentido de cumprir o acordo judicial feito com o Ministério Público Federal no fim de julho. O acordo prevê a instalação de cerca de 1.140 equipamentos para controlar a velocidade em rodovias federais sob sua responsabilidade. Quem está no nosso estúdio no Rio de Janeiro é o coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Risotto, que trouxe esses números aí para a gente, né? Os números que o Léo acabou de destacar. Pedir para o Léo Arcoverde participar comigo dessa entrevista. Rodolfo, boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Rodolfo, você sempre defende a ideia de que o desligamento de radares ele coloca em risco não só motoristas e passageiros, evidentemente, como também quem vive à margem das rodovias. Queria que você explicasse melhor para a gente essa sua teoria.
Na realidade, não sou eu que defendo, mas todos os especialistas no mundo inteiro. Até porque a principal avenida do interior são as estradas, e as pessoas têm que atravessar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Rio Santos, para ir à escola, para ir ao trabalho, para ir ao médico, etc. Então, esses redutores de velocidade que inibem o excesso de velocidade são fundamentais para a segurança, enquanto não tiver uma alternativa para atravessar a rodovia. Rodolfo, boa tarde. Obrigado mais uma vez por nos ajudar com esse levantamento. Rodolfo, o argumento do governo federal para desligar os radares é combater a suposta chamada indústria da multa. Você é um especialista, se debruça sobre esses dados. Eu queria saber, algum outro país do mundo fez isso? Afrouxou a fiscalização, desligou os radares para combater alguma indústria da multa? E se chegou a algum resultado positivo? Não, na realidade, isso foi uma iniciativa do presidente, não tem fundamentação técnica. E o que é importante entender é que nós não estamos falando aqui numa guerra de estatísticas, até porque são dados oficiais. Nós estamos falando de seres humanos, independente da condição de especialista. Sou fundador de uma entidade de vítimas e eu espero que o presidente, que disse que se estivesse errado iria rever a sua política, aproveite a visita dele à ONU, que estabeleceu a década de redução de acidentes até 2020 e reveja essa política. Caso contrário, ele estará assumindo definitivamente, com dados, a responsabilidade pelas consequências. Esse desligamento dos radares, ele se baseia, de alguma forma, em algum critério técnico? Ele é baseado em algum dado, em algum estudo, Rodolfo? Não, pelo contrário, foi uma decisão do presidente da República. Se tivesse ouvido os seus técnicos, eu tenho certeza que essa medida não teria sido tomada. Então, esse é um equívoco que as consequências nós, infelizmente, não temos como resolver. E eu espero não só que seja corrigido isso, também como outros equívocos que estão no projeto que altera o Código de Trânsito, apresentado pelo presidente da República, em particular com relação à cadeirinha e ao exame toxicológico de larga janela para os motoristas profissionais, que têm contribuído muito para a redução de acidentes. Rodolfo Rizzotto, coordenador do SOS Estradas, muito obrigada por estar aqui com a gente na edição das 4, aí explicando melhor esses números todos que a gente mostrou para o nosso telespectador. Obrigada, Léo, também pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde para vocês dois. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde.